a gente vai cruzar tudo isso. Como nós gostamos de ladies first, uma coisa aí da educação geral, eu queria começar com a minha amiga, a professora Fernanda Manhalta, perguntando o seguinte, Fernanda, por que a gente tem tanto shutdown nos Estados Unidos? Quase todo ano a gente tem uma discussão sobre isso e passa 2, 3 anos, tem o bendito do shutdown. Para tudo. Por quê? Pois é, Américo, é pergunta que não quer calar, né? Inclusive, vou aproveitar aqui só fazer uma emenda. Você estava contando do nosso programa de membros e a gente está acompanhando aqui. Eu já vi que tem a Denise e a Silvia conectadas aqui, membros do nosso programa. Então, muito obrigada a todos que nos acompanham. E eu vou começar respondendo a sua pergunta, Américo, falando um pouco da natureza institucional dos Estados Unidos, né? A gente sabe que os Estados Unidos são uma democracia que se orienta por uma Constituição que é a mesma desde o século XVIII, e nessa Constituição existe uma divisão muito clara de poderes, né, de competências, de atribuições. E essa Constituição definiu lá atrás que as regras do jogo se orientam basicamente pelo Congresso sendo responsável por definir o orçamento, é o que lá nos Estados Unidos eles chamam de power of purse, né? Então quem é que controla a grana, e o executivo, por sua vez, é aquele que coloca em ação os planos e, evidentemente, né, aplica, emprega o uso desses recursos. O ano fiscal nos Estados Unidos, Américo, começa sempre em outubro, né? Por isso que todo ano, nessa época, é que começa essa história de vai ou não vai ter o shutdown, né? Porque o ano fiscal anterior acabou de terminar em setembro, e para que o governo possa fazer novos gastos daqui para frente, ele precisa que o Congresso aprove as contas, dê o ok. E é nessa hora, Américo, que a situação política polarizada dá as suas caras, né? O shutdown nada mais é do que uma espécie de congelamento que acontece quando o ano fiscal termina e antes que o novo orçamento seja aprovado e possa ser executado pelo presidente, o Congresso não aprova essas contas que estão em negociação já há algumas semanas. Então, nesse momento em que o governo não tem dinheiro para gastar, porque esse dinheiro não foi autorizado pelo Congresso, é que cria-se esse imbróglio que a gente está acostumado a chamar de shutdown. Nos últimos anos, a gente tem toda vez a ameaça do shutdown. Em geral, ele é evitado nos 45 do segundo tempo, quer dizer, o governo que está em exercício e o Congresso ficam ali até o último minuto, às vezes adiando a decisão, às vezes negociando um último tópico, para que depois de pacificados ali os pontos de divergência, seja possível seguir adiante com os gastos que o governo precisa realizar. O que acontece é que, conforme os Estados Unidos se transformaram nesse país que cada vez mais caminha politicamente para os extremos, o shutdown, a ameaça de shutdown, se transformou em um mecanismo político valioso. Ou seja, conforme você tem interesses muito divergentes, não só essas pautas não caminham para um lugar comum que permita com que se possa conciliar determinados paradigmas, visões de mundo, como também, muitas vezes, é do interesse desses partidos e dessas lideranças políticas levar até o extremo essa queda de braço. Fazendo um rapidíssimo, mas muito rápido mesmo panorama, esse cenário de usar o shutdown como arma política se asseverou muito, eu diria, principalmente a partir dos anos 90. Se a gente pega o governo Reagan, por exemplo, em que isso já era um mecanismo, o shutdown aparecia ali como uma barganha que durava 2, 3 dias. Se a gente arrasta isso para os anos 2000, em que, né, já começa a ser mais praxe, a gente chega no governo Obama, por exemplo, né, com um cenário ali de shutdown de 20 dias, né, 16 dias, teve 20 e poucos dias no Clinton, no Obama chegou a ter, acho que 16 ou 17 dias, e no governo Trump, o anterior, a gente teve o maior shutdown da história dos Estados Unidos, na época ficou famoso, né, foram 35 dias de paralisação, de modo que se o Congresso não avança com esse orçamento e não aprova esse orçamento, o executivo não consegue pagar ninguém que presta serviços públicos, as agências, os funcionários, e isso cria um caos político e econômico. Resumindo a ópera, até porque a gente quer ouvir muito também o NACA,
para quem não está entendendo nada, basicamente, nesse momento, qual é a crise? A crise é que os democratas, utilizando a quantidade de representantes que eles têm no Congresso, estão levantando a mão e dizendo: nós não estamos dispostos a aprovar esse orçamento nos termos que deseja Donald Trump, se ele não ceder em relação a pautas que nos são caras, como, por exemplo, o compromisso de financiamento na saúde, é um dos pontos nevrálgicos. O Trump, por outro lado, diz: bom, se vocês vão de alguma perdemos. forma interditar as contas, e nessa confusão toda é que fomos parar todos aí nesse shutdown que já dura alguns dias, Américo. Obrigado, professora. Ou seja, conforme a polarização vai ficando cada vez mais acentuada, a gente vai vendo isso, que era uma exceção lá atrás, na época do Reagan, por exemplo, virar agora uma arma política que é usada pelos dois lados. Foi muito usada pelos republicanos no governo Obama e agora está sendo usada pelos democratas também no governo do presidente Trump. E ninguém se mexe, essa coisa vai ficando cada vez pior. Agora, Naka, eu acho que vários cínicos diriam: mas qual é o problema do governo americano não estar funcionando? Seria até melhor não estar funcionando, não ia colocar tarifa em cima de ninguém, não ia querer fazer ameaça militar por aí, etc. e tal. Mas, tirando a brincadeira, qual é o impacto real do shutdown? Qual é o impacto real do governo americano não fazer pagamento? Está paralisado ou semi-paralisado? Américo, é muito interessante observar como o shutdown acaba sendo, como a professora Fernanda Manhalta explicou, acaba sendo uma ferramenta política, porque antes de te responder, eu vou lembrar que no Brasil o orçamento acaba sendo também uma peça de troca, de barganha na negociação política no Congresso Nacional. Só que existe uma ferramenta no Brasil que é diferente dos Estados Unidos, porque aqui no Brasil, quando não se tem a peça orçamentária aprovada, existe um mecanismo previsto de gasto de 1/12. Então, a cada mês, o Estado tem a possibilidade de gastar o equivalente a 1/12 do orçamento total. Então, você tem algum espaço de gasto, isso impede um shutdown tão duro como esse nos Estados Unidos. Mas o fato é, sem aprovar este orçamento do ano fiscal de 2026, como a minha xará mencionou, começou no dia 1º de outubro, na quarta-feira. A partir daquela data, do primeiro minuto da quarta-feira, o Estado americano não tem mais dinheiro para pagar, por exemplo, funcionários públicos que trabalham em um sem número de órgãos e instituições. Aí vai desde, por exemplo, o pessoal que trabalha na biblioteca do Congresso Nacional, ali na frente do Capitólio, até quem cuida dos parques nacionais. E aí tem trabalhadores, servidores de todos os tipos. Por exemplo, o pessoal do Departamento de Estatísticas, o IBGE americano, ou, por exemplo, alguns dos trabalhadores que trabalham no controle e na administração até do transporte aéreo do espaço aéreo americano. Então, há uma série de funções que são muito importantes e cujo funcionamento é absolutamente essencial. Um dos problemas da economia não está muito, Américo, na capacidade dos servidores públicos federais ou dos seus órgãos gerarem riqueza. Não é por aí o problema. O problema está hoje muito mais na capacidade que o Estado tem de gerar dados. Por quê? A gente está vivendo hoje um momento na economia americana que o Federal Reserve, o Banco Central americano, está no momento de cortar juros. E este processo de corte de juro, ele é sempre seguido por uma expressão. O Federal Reserve é data dependent, depende de dados. Ele depende necessariamente de dados. Que dados são esses? Muitos deles são gerados pelo próprio Estado. Hoje, sexta-feira, dia 3 de outubro de 2025, éramos para ter conhecido logo cedo, 8h30 da manhã, dados do mercado de trabalho americano, um dado chamado payroll. Ele não saiu porque não tem ninguém para calcular. Então você começa a entrar numa situação na economia em que você tem a visão não tão clara, meio turva, porque faltam indicadores econômicos. Então acho que a principal consequência imediata desse shutdown é a incapacidade que os economistas, os tomadores de decisão têm a partir de agora com esta ausência de dados que muitas vezes eram coletados e compilados pelo próprio Estado. Naka, eu estou correto
eu entendo perfeitamente a sua colocação, mas eu estou correto ao imaginar que esse impacto do governo americano não ter recursos está relacionado ao fato da economia americana, em primeiro lugar, ser enorme e, em segundo lugar, muito menos dependente do governo per se do que outros lugares. Por exemplo, se o Brasil tivesse um shutdown total, teria um impacto econômico real muito mais acentuado do que os Estados Unidos, que é uma economia, primeiro, gigante, mas também muito forte do ponto de vista privado. Estou correto nisso ou não? Absolutamente. O Estado é muito menos presente na economia americana e isso também se observa agora, como o Estado tá com a torneirinha de gastos fechada, de fato a atividade econômica acaba sentindo menos, porque a quantidade de estatais ou o peso dos órgãos públicos nos Estados Unidos, proporcionalmente, é muito menor do que numa economia como a brasileira. Eu costumo brincar com os colegas jornalistas estrangeiros que o nosso noticiário na economia no Brasil, ele é muito mais atrelado ao Estado do que em países como os Estados Unidos ou muitas das economias europeias, onde o Estado se faz muito menos presente. Então, é muito mais comum num caderno de economia de um jornal como o Valor, ou como na Folha, no Estadão, no Globo, ter muito mais notícias sobre o Estado do que se você estivesse lendo o The Wall Street Journal, o Financial Times, o The Guardian ou o New York Times. Coisas do Brasil e coisas do nosso Estado. Exatamente. E no CNN Money você tem tudo isso, com o NACA apresentando. Você tem capital privado, você tem investimento, você tem governo, tem macroeconomia, tem tudo. Fazendo uma propaganda rápida do nosso Obrigado, amigo velho. NACA. Eu queria só... E ainda tem o NACA, olha só, tudo isso e o NACA. É a cereja nesse bolo. Eu só queria dar os créditos aqui. A gente tem muita gente mandando pergunta, mandando comentários. William, Monique, Janilson,